Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Davi, também conhecido aí por alguns como Iberê. Basicamente, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o Notion da equipe. Basicamente, mostrar um pouquinho do contexto que foi para decidir pelo Notion, assim como mostrar como ele vem sendo utilizado e como ele deve ser utilizado aqui para frente também. A nível de contexto, basicamente, há um tempo atrás, era utilizado na equipe o Drive e o Trello, principalmente. E, assim, nem tão bem utilizado assim, mas eram as principais ferramentas que eram buscadas pelos gerentes, pelos capitães e por aí vai, para tentar fazer algum tipo de acompanhamento, algum tipo de gestão de todo mundo. Porém, é, fora alguns problemas que estavam tendo de pô, sempre ser difícil de encontrar as coisas. Em algum momento, o Trello ele teve um problema de membros. Basicamente, o ambiente do Trello estava com limite de membros. Então, o que a gente tentava utilizar um só lugar para que todos da equipe pudessem colaborar ou pudessem ver o que os outros estavam fazendo e até mesmo facilitar a vida do gerente, do capitão que estava analisando diferentes projetos, diferentes subequipes, o Trello já não serviria mais. E nesse contexto se começou a pensar, né, certo, e para onde a gente vai agora, o que é que a gente faz nesse momento? Os principais objetivos que a gente buscou alcançar naquele momento foi ter, primeiramente, uma wiki, ou seja, um local onde o conhecimento de todos os projetos pudesse ser encontrado em um só lugar, de uma forma organizada, de uma forma fácil, de uma forma intuitiva, ou seja, que você não passasse horas tentando encontrar aquilo que você está procurando e mesmo assim com chance ainda de não encontrar depois de todo esse tempo. Um lugar que a gente conseguisse realizar a manutenção do conhecimento, ou seja, que o conhecimento que foi adquirido agora, ele não fosse perdido, nesse caso, em relação a capacitações, tutoriais, cursos, minicursos e por aí vai, ou seja, que esse conhecimento ficasse para membros futuros. E também a questão que era, até certo ponto, o ponto mais forte do Trello, que era o acompanhamento de projeto. Ou seja, você conseguir traçar uma meta e acompanhar o decorrer e o desenvolvimento dela. Então, esses foram os três principais pontos que foram buscados e que foram considerados para decidir a nova ferramenta. E é nesse contexto que o Notion surge. Basicamente, parafraseando aqui o GTM da OpenAI, o Nicholas Erdenberger, cara, go-to-market staff aí, ele basicamente comenta, né? Há muito poder em uma única plataforma onde você pode fazer todo o seu trabalho. E o Notion é esse lugar. É basicamente isso, né? Ou seja, um só lugar onde você consegue resolver todos os seus problemas. Agora, por outro lado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o Notion ele tem uma vasta versatilidade. Você consegue fazer muito tipo de coisa em um só lugar. Ou seja, o que você quiser você consegue fazer lá. Sendo que, por outro lado, isso causa, na grande maioria das vezes, uma perca, não uma perca de tempo, mas é, você gasta mais tempo tentando personalizar ou alterar ou melhorar a visualização do Notion do que propriamente colocando a informação, preenchendo as informações. Então, para uma pessoa que está chegando no Notion sem nenhuma base, ou seja, sem nenhum template, sem nenhum conhecimento prévio, sem nenhuma introdução prévia, sem nenhum norte,
é muito provável que esse tipo de coisa aconteça. Então, o intuito aqui é dar esse norte e mostrar como as coisas vêm sendo feitas. Da mesma forma que apresentar o, o Notion atual da equipe, né? É, basicamente, o Notion ele é dividido aqui em espaço de equipe, ou seja, basicamente tudo que a gente está procurando, tudo que você vai precisar, ele está dividido em espaço de equipe. Nem todo mundo tem essa visualização inteira aqui. Esse aqui é uma visualização comum entre gerentes e capitães. Porém, os membros que estão entrando agora, eles vão ter acesso por padrão, pelo menos até o momento, né? Caso não tenha nenhuma alteração futura, que isso pode tranquilamente acontecer, mas por padrão, vamos dizer, o membro de mecânica que está entrando, ele vai ter acesso à aba de mecânica, trainee e equipes gerais, e é análogo para os outros, ou seja, o membro de gestão vai ter gestão, trainee e gerais, o membro de elétrica, elétrica, trainee e gerais. E o que é que está em cada um desses, ou como que a gente é, conseguiu chegar a esses objetivos que a gente estava atrás, né? Em relação ao wiki, ou seja, ao conhecimento de projeto, ou seja, aos projetos que foram desenvolvidos nos últimos anos, assim como os projetos que estão sendo desenvolvidos e os que vão ser desenvolvidos, a gente sana essa, eh, com as abas de elétrica e mecânica, basicamente, né? Ou seja, as abas de fato da equipe. Então, no caso, pegando aqui elétrica como base, os projetos de cada subequipe estão nessa área. Basicamente, pegando um exemplo aqui, cada sistema da equipe é colocado em uma página, onde, por sua vez, dentro de cada página tem os respectivos projetos. Ou seja, aqui vocês estão vendo uma visão à esquerda, uma visão lateral de todos os sistemas que tem dentro dessa subequipe. E à direita, basicamente, uma outra visualização da mesma coisa. Ou seja, aqui é uma forma mais visual, uma forma mais intuitiva de você encontrar aquilo que você está atrás. E até aí, beleza. É, uma vez que a gente entra em alguns projetos, vou utilizar dois aqui como base. Um deles aqui, RTDS. Isso é uma forma de fazer, ou seja, eu chegar e definir objetivo, justificativa, descrição, o ponto que já frisei algumas vezes e repito aqui, informação do projeto ao longo do tempo, ou seja, você coletar, você juntar todas as informações daquele sistema em um só lugar, mesmo que tenha sido feito por pessoas diferentes e tudo mais, o intuito é que a pessoa que está chegando agora, ela tenha acesso a essas informações passadas. Esquemático e pontos de regra. No próximo que eu vou mostrar para vocês, eu já organizei isso aqui de uma forma um pouco diferente, acho que talvez um pouco mais otimizado, quem sabe, mas enfim, é outra forma de mostrar a mesma coisa. Entrando aqui, como é que foi a lógica? A gente juntar os arquivos do projeto, ou seja, foto, vídeo de teste, arquivo técnico, ou seja, no caso, RDS é um sistema de segurança, então informação sobre PCB, informação sobre simulação, é, simulação feita do circuito e tudo mais, ou seja, conseguir juntar todas essas informações em um canto só, seja via trazer os arquivos para cá. Então tem aqui, dá para ver esquemático, como a PCB ficou, uma outra forma dá para perceber por outros motivos, um mapa de conexões. Então, dá para ver que aqui estão todos os documentos relevantes desse sistema e o sistema dessa época, ou seja, do trabalho que foi desenvolvido. Além disso, fotos, vídeos, testes, simulações. Basicamente, tudo que foi útil, tudo que foi interessante sobre o desenvolvimento desse sistema
concentrado em um só lugar. Isso em relação a arquivos, beleza, mas o que mais seria relevante? Dimensionamento, ou seja, informações resumidas daquele sistema. O que é relevante para alguém que não vai mexer com o seu sistema? Ou seja, o sistema ele está pronto, ele está feito, ele está acabado, ele não, a pessoa que vai aplicar, que vai utilizar aquele sistema, não obrigatoriamente precisa entender cada detalhe interno. Então, o ponto do dimensionamento é o conjunto da obra, né? E aí ter todas essas informações resumidas aqui. É uma lista de materiais. Nesse caso aqui, eu optei tipo, foi optado por página, mas pode ser uma tabela, pode ser uma lista. No caso aqui foi optado por página porque tem mais informações e, portanto, uma lista de seus respectivos componentes dentro de cada página aqui, né? Então, existem algumas informações extras, dessa forma foi relevante criar uma página extra, mas não obrigatoriamente seria o caso. O sistema ele é programável, né? Então é bastante interessante ter o código aqui de maneira fácil, assim como um link para o relatório. Clicando aqui, a gente vai ter acesso ao relatório que foi desenvolvido. Daí, beleza. Um outro exemplo que eu vou mostrar, estava montando basicamente templates do equipe. Segue a mesma lógica de organização, ou seja, projetos aqui na esquerda, na direita já uma outra visualização. E isso aqui é a forma que eu estou repassando também. Basicamente, a descrição, ou seja, quando se tem um motor, o que é um motor? Né? Nem todo mundo sabe o que é um motor, qual a sua função, então aqui seria uma descrição genérica de motor, enquanto aqui embaixo eu consigo ver as informações do motor que foi escolhido nesse ano. Então, temos uma descrição do motor escolhido, já não é mais uma explicação sobre o que é um motor, mas sobre qual motor foi escolhido, a justificativa em cima disso, ou seja, por que esse motor foi escolhido, quais regras são relevantes e precisam ser consideradas para para o motor. É interessante ter principais e extras, porque nem toda regra é 100% relevante ou é imprescindível, mas ela também tem a sua importância. Então, ter toda a lista de regras é bastante relevante. Arquivos de projeto, que já é aquela lógica que foi apresentada mais cedo, segue bastante próximo. É bastante análogo aqui, né? Acho que não cabe muito repetir, mas tá aqui. Ela tem como referências, né? Ou seja, que conhecimentos, ou seja, que fontes de conhecimento você utilizou para chegar em todas essas informações trazidas. Então, entra o caso de artigo, vídeo, aula, site e livro e tudo que for o caso que você tenha utilizado para chegar a esse conhecimento, para chegar ao ponto que você chegou. Além disso, temos a parte também da manutenção de conhecimento, né? Então, voltando aqui, é, manutenção do conhecimento seria as capacitações, tutoriais, cursos, minicursos, né? Todo esse conhecimento que vem sendo desenvolvido e que pelo menos, bem, um membro, pelo menos em algum momento, ele chega a ministrar algum minicurso. Então, todo, todas essas informações seriam concentradas nessa parte aqui, né? Ou seja, em equipes gerais, dentro de equipes gerais, capacitações e tutoriais. Ou seja, isso aqui basicamente é o conhecimento que a gente vem adquirindo concentrado em um lugar. Esse, vocês vão ver que a organização segue um padrão, né? Ou seja, projetos de um lado, aqui uma outra visualização da mesma coisa, de uma forma um pouco mais intuitiva, com imagens e tudo mais. Informações bastante úteis, como por exemplo, overleaf, relatórios, é, o agente está sendo feito e principalmente aqui até o momento
são informações de elétrica, mas que o intuito é que toda a equipe utilize esse espaço daqui para manter todo mundo e quem vem entrando a par de tudo que está acontecendo. Um exemplo disso aqui seria, esqueci o overlift mesmo. Basicamente, é a página onde está. Nem sempre é assim, mas é o caso de um minicurso que aconteceu, ou seja, temos fotos do minicurso e temos o material do minicurso. Fora esse material em si, temos, até o momento só o material aqui, acho que era o outro, que eu estava lembrando na realidade. O outro que é o de relatório que eu estava dizendo. Estava lembrando aqui. O de relatórios, ele já foi feito de uma forma um pouco diferente, onde também foi um minicurso, mas aqui no próprio Notion ele tem uma estrutura mais explicativa, né? Ou seja, o material ele foi um pouco mais traduzido para o Notion e é uma outra forma de ver e de deixar esse conhecimento aqui bem organizado. Aqui na lateral vocês conseguem ver que tem todos os tópicos. Então, não precisa só sair rolando. Aqui dá para você encontrar o que você está atrás. Fora isso, claro, nem todos são de cursos ou mini cursos. Tem os casos, por exemplo, de crimpagem, aonde são vídeos bastante interessantes. Foram vídeos que foram vistos em algum momento, foi visto, pô, isso aqui com certeza alguém vai precisar e foi concentrado aqui também. Então tem digamos que o mesmo nível de importância, levando em consideração que é o lugar onde a pessoa vai procurar quando precisar. E já em relação ao acompanhamento de projeto, também aqui em equipes gerais, é o local onde tudo consegue ser visto em um só lugar também. Ou seja, aqui em equipes gerais está o acompanhamento de projeto da equipe toda. A gente consegue ver uma timeline das tarefas que estão sendo feitas, assim como as que vão vir pela frente. Essas mesmas tarefas, eh, essas mesmas tarefas podem ser vistas em formato Kanban de cada subequipe. Então você consegue ver o que é que não foi iniciado, o que é que está em andamento, em revisão e concluído. Mas não só isso. Essas atividades que entram no Kanban, na realidade, elas foram definidas anteriormente na área de histórias. Basicamente, o pessoal já vem se habituando com o termo backlog. O backlog nada mais é do que a lista de tudo que precisa ser feito, ponto. Onde tudo tem que ser feito por alguém em algum momento. Isso requer algumas habilidades e também depende de certas prioridades. Ou seja, essas informações elas vão sendo definidas no início, ou seja, o interessante é que o backlog ele seja definido com antecedência, ou seja, no momento em que você agora tirei um brainstorm para pensar em tudo que vem pela frente. Digitei, 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 digitei. E aí, um momento posterior, você vai organizar quem vai fazer, como vai fazer. E uma vez que a atividade ela sai do status backlog, ela pode ser considerada não iniciada, em andamento, revisão concluída, que é exatamente o que tem lá naquele Kanban que eu mostrei mais cedo. Ou seja, uma vez que eu coloco uma dessas atividades aqui como qualquer um desses, ela vai me aparecer aqui. Sendo que os membros não precisam chegar a mexer nessa área total aqui, na bagunça Super Mega Blaster, não. Basicamente, o que vem sendo implementado é que dentro da própria área de equipe, a pessoa consiga ver exatamente aquilo que está atrás. Como, por exemplo, aqui na área de acompanhamento embaixo. Dá para. Exato, na área de acompanhamento aqui. O que está acontecendo, por exemplo, nesse caso de freio, é que eu tenho acesso ao Kanban de freio,
ponto relevante é que o que tem aqui está ligado com o que tem lá. Ou seja, se você está definindo backlog lá, ele vai aparecer aqui e vice-versa. Então, sendo que aqui só está aparecendo as informações relativas a freio. Aqui embaixo, aquela mesma visão de timeline que eu mostrei, e aqui embaixo seria o backlog de freio também. Ou seja, se você adiciona aqui, você utiliza aqui dentro essa estrutura, vai aparecer na base de dados lá e vice-versa. Então, com isso, a gente vê que o Notion está preparado para cumprir com todas as expectativas que foram impostas, mas não só disso está o Notion, né? Então, já dá para ver que tem umas outras partes que estão sendo monitoradas, que foram colocadas por aqui com o intuito de ajudar, né? Ou seja, de ajudar a equipe como um todo, mas já vamos dizer que foram coisas que vieram depois que esses pontos foram sanados, né? Depois que surgiram essas soluções. Que já é, por exemplo, tem um lugar para a meta do projeto, uma meta da equipe, um local para links úteis, ou seja, tudo que for da Fórmula SAI você encontra aqui, no caso o site oficial, né? Informações sobre outras equipes, tem equipes aqui ao redor do mundo, assim como algumas brasileiras. Esse primeiro link aqui, inclusive, dá uma noção de equipes em geral, ou seja, competições em geral, na realidade, ao redor do mundo, Fórmula SAI. Aqui o primeiro, Linktree, regimento interno, o Drive, canal do YouTube, modelos de documentos, ou seja, relatório, slide, tem até informações sobre a BNT aqui e regra da SAI. Assim como informações sobre a competição. Então, você que não sabe nada sobre a competição, está querendo aprender um pouco mais, aqui é o lugar também. Tem uma introdução sobre informações sobre relatórios oficiais que precisam ser enviados, provas estáticas que precisam ser feitas, até algumas informações sobre a viagem também. E mais alguns detalhezinhos aqui acerca de competição. Fora isso, também tem a aba de trainee, que foi recentemente criada com o intuito de facilitar como é que eu posso dizer, né? O processo de trainee. Não só para facilitar o processo de trainee como um todo, mas eu acho que o principal ponto foi que, assim, evitar o retrabalho. Basicamente, o processo de trainee, ele se consegue aproveitar muita coisa de um processo seletivo para outro. Então, aqui seria um lugar onde o próprio gerente ele teria como base processos seletivos anteriores. Basicamente, ele consegue ver o que é que foi desenvolvido anteriormente, consegue facilmente aplicar aquilo para o novo pessoal que está chegando. Além de, claro, dar uma prévia para os trainees, para o pessoal que está chegando, já assim colocar o pezinho ali na água e entendendo um pouquinho do Notion, né? Porque aqui já consegue ter uma pequena noção de como ele funciona. Tem aqui ó, o Kanban, o calendário. Então você já tem alguma noção aqui em relação a isso. E com isso, eu acredito que tenham duas coisas principais aí que vale muito a pena frisar. A primeira é que de nada adianta todo esse ecossistema, toda essa solução, todo esse programa, todas essas funcionalidades e versatilidades do programa, se vocês não pararem e preencherem de fato. Ou seja, se vocês não levarem a sério que realmente é necessário, que se não perceberem a importância que tem de utilizar a plataforma ao favor da equipe. Então, de pouco adianta todo o trabalho que envolve isso se não tirar um tempinho para preencher aquilo que foi feito. E além disso, o grande aviso e sugestão e recomendação. Isso aí serve para literalmente todo mundo.
membros voluntários, gerentes, capitães, agregados e cachorro, gato, papagaio para quem quiser aí. O foco e o ponto-chave não é qual plataforma você está usando, qual solução de organização você está utilizando, e sim o conteúdo. Então, é, recomendo fortemente, para não dizer outra coisa aí, que tipo, não fiquem pensando em, talvez essa outra ferramenta seja mais interessante. Vamos tentar utilizar essa outra coisa aqui junto. Não tem problema exatamente trazer outras coisas ou tentar somar, tudo bem, mas o problema que existe nisso é o tempo de você estar gastando o seu membro, que ele poderia estar desenvolvendo o próprio sistema e ele vai ter que parar para aprender uma coisa nova. Então, escolha a ferramenta e leve ela até o fim. Então, não fiquem, não gastem tempo de vocês discutindo e pensando, não, essa plataforma é isso, essa plataforma é aquilo. Não importa qual plataforma você está utilizando, pegue uma e vá até o fim. E pelo menos em relação a isso, a solução está aqui. Parem, preencham e levem ela para frente, porque está aqui. Faca e queijo na mão.